Continuando nesse tópico de força e movimento, agora nessa segunda semana do volume 3 do PET, nós vamos estudar a segunda lei de Newton e as suas aplicações, mas não vai dar muita aplicação não. Então, vamos lá lembrar, a gente já viu na semana passada a diferença entre massa, peso, né? Massa é a medida da inércia do corpo, a gente mede em quilograma, peso é força é interação entre dois corpos, e a unidade no sistema internacional é o Newton. A gente falou por que às vezes tem essa confusão de massa e peso por causa do quilograma-força, né? Que é a unidade de força. E peso, então é a força com que os corpos são atraídos para a Terra. Força-peso o peso é uma força, é medida em Newton ou quilograma-força. Lei da inércia, a gente viu na semana passada que todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Se o movimento retilíneo uniforme ou se é repouso, a velocidade não muda. Se não tem variação de velocidade, a aceleração é nula e então a força resultante é nula. Era a condição de equilíbrio de partícula é que a força resultante seja nula. Agora, nessa semana, a gente vai ver a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que a força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração e essa constante de proporcionalidade é a massa do corpo. Então, veja bem, não é qualquer força, é o resultado da soma de todas as forças que agem sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Então, força e aceleração sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. A força-peso, a fórmula da força-peso seria massa vezes aceleração da gravidade. Então, lembrando aí, força, grandeza vetorial, então a gente tem que somar como vetor. Então, vamos corrigir os exercícios da semana 2 do PET. Então, aí, no primeiro exercício, ele fala, determine o seu peso sabendo que a aceleração gravitacional que age sobre sua massa vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aí é uma coisa muito pessoal, né, gente? Cada um tem uma massa. E eu tô bem gordinha, eu tô com 63 quilos nessa pandemia, só comendo. Então, a resposta vai ser bem pessoal. Peso, então, é massa vezes aceleração da gravidade. No meu caso, 63 vezes 9,8, que vai dar 617,4 newtons vertical e para baixo. Esse seria o 617,4 é o módulo e a direção em sentido é vertical para baixo. Descreva brevemente qual a relação da massa com a inércia do corpo. A massa é a medida da inércia do corpo. É que se a gente fosse dar uma medida para essa inércia, para essa preguiça que o corpo tem de se movimentar, essa medida seria a massa desse corpo. 3. Um carro de Fórmula 1, cuja massa é igual a 740 kg, acelera devido à força transmitida pelo motor às rodas. Complete a tabela com as acelerações do veículo para cada valor de força aplicada. Então, tem uma tabelinha aí com os valores de força e com aceleração. Então, vamos lembrar, força resultante é massa vezes aceleração. Então, a gente tem a força e nós temos a massa. Então, é só substituir, ele já jogou na formulinha lá e achou a aceleração. A primeira ele já achou para a gente aí. Agora a segunda. Quando a força for 5.920, a gente vai jogar na fórmula, vai ficar 5.920 é igual a 740 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser 5.920 dividido por 740. Nós vamos achar 8 metros por segundo ao quadrado. Então, pôs lá na tabelinha 8. Na segunda força, 7.400 dividido por 740, vai ser o mesmo processo que a gente vai fazer. Nós vamos encontrar 10 metros por segundo ao quadrado. Na terceira, 8.880, nós vamos fazer a mesma coisa. 8.800 dividido por 740, nós vamos achar 12 metros por segundo ao quadrado.
Na 4, nós temos aqui, ó, suponha um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças na mesma direção e sentidos opostos, com intensidades que correspondem a 80 newtons e 20 newtons. Determine o módulo da aceleração com que esse objeto se movimenta. Então, vamos imaginar. Olha aqui, eu tenho um objeto de 10 kg, tem uma força para um lado de 80 newtons e outra força para o outro lado de 20 newtons. Então, olha bem, força resultante é massa vezes aceleração. Qual que é a força resultante aí? Vai ser 80 menos 20. Então, vai ser 80 menos 20 vai ser igual a massa, que é 10, vezes a aceleração, que é A. Então, eu vou ter aqui que 60 é igual a 10 vezes A, a aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Na 5 ele fala que uma força F atua em um disco de gelo que desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade V. A tabela abaixo representa alguns valores da força horizontal e da aceleração. Então, tem aí uma tabela, eu coloquei aí os valores da força na vertical e da aceleração na horizontal, porque ele pede para você fazer o gráfico força versus aceleração. Então, olha lá, quando a força é 0,10, a aceleração é 0,4, né? Então, aí construo o gráfico, as letrinhas subiram depois. Então, força na vertical, a aceleração está na horizontal. Então, o primeiro ponto aí do gráfico, o segundo, 0,8 com 0,30. O terceiro, para 1,2 de aceleração, meio de força. Para 0,8 de força, 1,2 também de aceleração. E isso daí, ó, vocês podem ver que isso aí deve estar errado, né? E depois para 1,6. Então, você vai fazer o gráfico, olha, tá vendo que ele segue um padrão. Se não tivesse essa distância aí, ó, eu teria essa parte aqui, continuaria no padrão, tá? Por isso que eu acho que tá errado. Mas o gráfico, eles deram coisa errada aí, mas o gráfico é esse. Agora, na letra B dessa questão 5, ele pede para você determine a inclinação do gráfico. Bom, a inclinação desse gráfico, ele vai nos indicar a massa desse corpo. Só que a gente não vai pegar, eu não vou considerar o finalzinho do gráfico, porque igual eu mostrei para vocês no slide anterior, esse valor eles devem ter confundido aí na hora de colocar. Eles estavam indo de 0,2 em 0,2 newtons e de repente eles deram um 0,3 aí, depois foi um vacilo aí e colocaram o mesmo tanto. E a massa não varia, deveria ser uma linha reta. E a gente então fazendo ΔF sobre ΔA, que seria a inclinação aí, a gente encontraria 0,5 kg. Então, é isso. Até mais. Semana que vem a gente encontra de novo e passa então para a terceira semana, que deve ver a terceira lei de Newton. Até lá!